Após minha noiva, Li Hui, sofrer de uma doença terminal. Meu coração doía ao vê-la sofrendo com as picadas. Simplesmente parei de olhar e fui para o exterior para me divertir. Após a 100ª chamada não atendida, minha secretária particular 36D atendeu o telefone. Apenas ouvi Li Hui quase em colapso perguntando, onde você está? Quem está ao seu lado? Não pude deixar de rir e dizer, não combinamos de te dar liberdade. Estamos cada um por si. Você não consegue lidar com isso? Li Hui e eu temos um relacionamento de infância. Um roteiro de estranhos no meio do caminho. Sentimentos mútuos na adolescência. No entanto, antes que a janela fosse rompida, ela conheceu seu destino, e Shen. Então, sob a pressão de seus pais, seu destino, e Shen, terminou com ela antes da formatura. Voou sozinho para o exterior. Li Hui, com o coração partido, finalmente concluiu seus estudos universitários com minha ajuda. No entanto, no momento em que ela estava se preparando para deixar para trás seu antigo amor, que a havia abandonado, de repente voltou para o país para iniciar um negócio. E Li Hui, não sei que tipo de mentalidade, não apenas investiu todas as suas economias em Shen, mas também ficou ao lado dele como sua secretária pessoal. Todos os dias ela o acompanha até tarde da noite. Justamente quando nossas duas famílias estavam prestes a anunciar o noivado e o casamento, a história chegou a este ponto. Parece que vou pegar o roteiro do coadjuvante masculino vilão. Vou começar a atacar o protagonista masculino, suprimir e armar. No final, vou sofrer as consequências. No entanto, não farei isso. Pelo contrário, eu os entendo muito bem. Afinal, depois de encontrar uma secretária pessoal 36D, entendi uma coisa. A vida é curta, aproveite o momento. As pessoas sempre precisam de alguém atencioso e carinhoso ao seu lado. Especialmente um CEO dominador como eu. Herdei a empresa da família antes de Li Hui. Afinal, o ensino médio tem 3 anos. Li Hui gastou 2 anos namorando. E eu nunca parei de aprender. No primeiro ano do ensino médio, dominei todo o conhecimento necessário para o vestibular. Nos 2 anos seguintes, Li Hui estava em encontros com Shen, de mãos dadas, ela fugindo e ele a perseguindo. Enquanto eu, sob a orientação do meu pai, comecei a entrar em contato com cursos de finanças internacionais. Durante as férias de verão, Li Hui estava sendo levada por Shen para passear de carro à beira do rio. Meu pai e eu voamos para o exterior juntos. Participei pessoalmente de vários seminários relacionados a finanças. Após o vestibular, quase sem esforço, fui aprovado. Na escola e curso que queria, comecei a aceitar formalmente os arranjos da família e a estudar a gestão operacional da empresa. Li Hui, no entanto, não conseguiu passar no vestibular devido ao desgosto amoroso. A família Li gastou muito dinheiro para colocá-la em uma universidade privada com boa reputação entre os ricos. Que coincidência, minha universidade fica na mesma cidade e até na mesma área. A senhora Liu me confiou para cuidar dela. Eu sorri e concordei, olhando para Liu Huiyan com carinho e ternura. Eu disse, Huiyan está apenas temporariamente abalada e com falta de merecimento. Na verdade, uma garota tão excelente merece tudo de melhor no mundo. Então, não importa quantos problemas haja no futuro, eu estarei ao lado dela, ajudando-a a se tornar uma pessoa melhor. O olhar da mãe de Liu para mim estava muito comovido, até com algumas considerações mais profundas. A mãe de Liu é uma mulher independente da nova era. Eu fiz todos os preparativos para saber o que ela gosta de ouvir. Liu Huiyan é tão apaixonada. Então, a melhor maneira de evitar que ela seja enganada por homens é ter sempre alguém ao lado dela que possa trazer-lhe enormes benefícios. E um cara apaixonado por ela. Depois disso, a família Liu nos cedeu 3 projetos sucessivamente. Meu pai também ficou muito feliz com isso, na véspera da minha ida para a universidade na capital. Ele me chamou para o escritório. Ele perguntou, o que você acha daquela garota da família Liu? Eu disse, mais ou menos, respondi. Além de ser bonita, pode-se dizer que ela é inútil. Meu pai riu alto ao ouvir isso. Acenou com a cabeça satisfeito e disse, Giboda. Lembre-se, o afeto não vale nada diante dos interesses. Não seja um banco de sangue ou um lambe-botas. Você pode gostar de outras pessoas, mas esse gostar nunca deve ser maior do que seus ideais e ambições. Para aquele tipo de mulher que não sabe ser grata e só sabe exigir, você nunca deve tentar mudá-la. Ou cultivá-la. Você deve mimá-la como um bebê gigante, deixá-las à vontade. Aproveite o presente, acompanhe-as atuando. Afinal, mulheres, quem disse que você só pode ter uma?
Abaixei a cabeça e pensei por um momento, curvando os olhos para meu pai e esboçando um sorriso. Aos olhos de Liu Huiyan, eu talvez seja louco por ela, quando ela estava no primeiro ano da faculdade. Para confortá-la, que passava os dias em lágrimas por ter perdido Ito Shen, eu ia até o dormitório dela todos os dias mais cedo para levar o café da manhã, que eram sopas quentes e petiscos do gosto dela. No começo, ela estava um pouco resistente e me disse: Giboda, depois que conheci a Shenk, percebi que sempre te vi como um irmão mais velho. Eu não vou me apaixonar por você, então pare de fazer essas coisas desnecessárias. Eu apenas sorri e não disse nada. Entregando o café da manhã em suas mãos, depois de virar e sair, como de costume, postei um momento visível apenas para a mãe de Liu. Fim do exercício matinal, com uma foto mostrando adequadamente um canto do portão da escola de Liu Huiyan, rapidamente. A mãe de Liu curtiu para mim. Nossas duas famílias estão conversando sobre cooperação recentemente, e o progresso está sendo surpreendentemente tranquilo. E eu guardei meu celular, fechei o zíper da roupa de ginástica e continuei correndo ao longo da pequena trilha cheia de folhas caídas. Eu também não menti, eu realmente estava fazendo exercícios matinais. Um herdeiro corporativo qualificado precisa ter boa forma física. Corro 4 quilômetros todas as manhãs, de passagem pela escola de Liu Huiyan. E levo um café da manhã para ela na barraca de rua. Não exige muito esforço. Depois, comecei a participar de vários concursos de empreendedorismo universitário, usando essas atividades para praticar aqueles com alto valor. Eu também ajudava Liu Huiyan, adicionando seu nome como membro do grupo, o que deixou Liu Huiyan tão comovida. Finalmente, depois de uma bebedeira, ela se aconchegou em meus braços. E disse com carinho: Giboda, percebi há muito tempo. Você sempre ficou naquele canto, silenciosamente, me ajudando sem pedir nada em troca. Então, eu também quero responder ao seu afeto. Virei a cabeça, hesitante, fingindo não ouvir. Liu Huiyan, depois de acordar no dia seguinte, provavelmente se arrependeu de ter sido tão proativa. Nós dois tacitamente não mencionamos mais isso. Só que o olhar dela para mim se tornou ainda mais cheio de culpa. É claro, não era apenas ela que se sentia em dívida comigo. Antes, ela sentia que eu estava ajudando silenciosamente porque eu estava muito ocupado em vender favores para o círculo de colegas que cooperavam com a empresa da minha família. As necessidades deles eram diferentes, alguns só queriam copiar minha lição de casa. Outros queriam usar meu nome para tranquilizar suas famílias quando estivessem se divertindo, e outros precisavam de algum retorno de valor emocional. Eu estava muito ocupado demais para dizer em voz alta em todos os lugares. Então, mesmo que eu nunca tivesse me confessado para Liu Huiyan, ainda assim a fiz ter a ilusão de que eu a amava humildemente até o pó. Eu realmente tive uma boa impressão de Liu Huiyan, antes que ela se degradasse por namorar Ito Shen, entre o círculo de pessoas para quem eu vendia favores. A pessoa que eu mais prestava atenção era Liu Huiyan, até mesmo a ponto de ultrapassar os limites que eu havia definido para mim mesmo. Não havia outra razão. Porque Liu Huiyan naquela época não era apenas bonita, mas também excelente o suficiente. Bonita e radiante, ela poderia facilmente se tornar brilhante, e ao mesmo tempo ela era muito especial para mim. As pessoas ao redor presumiam que nos tornaríamos um casal. Às vezes eu ficava olhando para seu belo rosto, pensando que isso não seria ruim. Mas, desde que Ito Shen apareceu, Liu Huiyan aprendeu com ele a faltar às aulas, beber, fazer tatuagens e frequentar boates. Para perseguir a tal liberdade, acompanhada pela queda vertiginosa de suas notas, seus vídeos sensuais no Douyin ficaram populares. No entanto, no final, ela e Ito Shen foram fichados por serem menores de idade e dirigirem sem carteira. Aquela garota da família Liu está acabada, foi assim que meu pai comentou na época, e eu concordei plenamente. Então, parei rapidamente as perdas, sem me envolver emocionalmente. Depois disso, tudo correu muito bem. Com a minha ajuda, Liu Huiyan recuperou o sorriso aos poucos. Afinal, ela é um pouco esperta. Além do amor de sua mãe, que investiu muito dinheiro para apoiá-la, finalmente. Liu Huiyan voltou formalmente ao nosso círculo de segunda geração quando se formou na faculdade. Depois, Liu Huiyan começou a estagiar na empresa da família. Enquanto isso, voltei para casa para começar a me preparar para herdar os negócios da família. Quando a empresa já estava se expandindo de forma constante, a mãe de Liu propôs um casamento arranjado. A mãe de Liu, segurando a mão de Liu Huiyan, disse com superioridade: originalmente,
De acordo com a minha natureza, eu certamente não apoiaria Huyan se casando abaixo de seu nível. Afinal, o único que pode se igualar a nossa Huyan. É o herdeiro da família Jian. Mas Huyan insistiu em se casar com você, e eu não pude convencê-la. Então, você deve valorizá-la, amá-la e priorizá-la em tudo. Não decepcione o amor sincero dela por você. Entendeu? Eu sorri e fiz uma promessa à mãe de Liu. No entanto, de forma muito dramática, no dia seguinte após receber o dote. Ito Shen, o protagonista da história de juventude de Liu Huyan, voltou do exterior, com uma atitude de querer recuperar tudo o que perdeu. E Liu Huyan também tirou todo o seu dinheiro para ajudá-lo a iniciar um negócio. A partir de então, Liu Huyan começou a se distanciar automaticamente de mim. Ela acompanhava Ito Shen com cuidado, aparentemente certa de que eu ficaria louco de amor. Ela tentava de todas as formas evitar que eu e Ito Shen nos encontrássemos, como se eu fosse machucar seu amado. No entanto, o que ela não sabia é que, enquanto ela estava envolvida com Ito Shen, eu também encontrei uma secretária particular para mim. Uma pessoa mais atenciosa, mais gentil e com mais potencial do que Liu Huyan. O mais importante é que, sua origem é inferior à de Liu Huyan, e ela sabe ser grata e nunca me ultrapassará. Quando Ito Shen apareceu, eu tinha acabado de terminar uma reunião de negócios e estava descansando na sala de recepção com minha secretária Bai Ningbin. A percepção de Bai Ningbin é muito alta, não apenas no trabalho, como agora. Ela apenas olhou para minha expressão depois que Ito Shen entrou e, com muita discrição, saiu para me preparar um café. Este tempo livre é suficiente para eu conversar com Ito Shen. Eu olho para Ito Shen sentado à minha frente, vestindo um terno folgado. Com uma camisa explosiva por dentro e um topete lateral de dragão, ele usa um par de óculos de aro dourado, dando às pessoas uma sensação de canalha refinado. A julgar apenas pela aparência, ele é o tipo menos popular de luar branco que está na moda nos últimos anos. Ito Shen era assim no ensino médio, atraindo a atenção de Liu Huyan com uma postura rebelde diferente entre um grupo de pretendentes. Liu Huyan disse que nunca tinha visto uma alma tão livre como Ito Shen, então ela concordou com sua confissão sem hesitar. Como uma queda livre, ela começou sua jornada descendente. Pensando nisso, eu não pude deixar de sorrir, relaxei minha postura e me inclinei casualmente no sofá. Levantei a mão e fiz um gesto para ele falar. Em comparação com meu relaxamento, Ito Shen estava cauteloso e tentando esconder. Ele estava vestido casualmente, fingindo estar relaxado e sacudindo as pernas, mas sua mão esquerda sempre estava esfregando as pontas dos dedos inquietamente. Então, ele levantou a cabeça e sorriu para mim, dizendo, ouvi dizer que o Sr. Ji vai se casar com Huyan. Ultimamente, houve alguns mal-entendidos por causa de mim e de Huyan. Eu não posso deixar de me sentir um pouco culpado, então eu quero. Ouvindo-o abrir a boca, era a demonstração e o teste mais básicos. Eu não pude deixar de me sentir um pouco desapontado, sendo tratado como um playboy rico que gosta de assumir o controle. Eu realmente fui subestimado. Eu não pude deixar de dar um tapinha nas minhas têmporas e interrompê-lo, dizendo, Senhorito, o que você acha dela? Eu disse, apontando para a porta. Ito Shen seguiu minha direção e viu Bai Ningbin parada na porta. Ela era alta e tinha curvas. Mesmo um simples uniforme formal não conseguia esconder sua figura curvilínea. Ela estava carregando cuidadosamente uma bebida que trouxe para mim. Desde que voltei, seus olhos nunca saíram de mim. Neste momento, vendo-me olhando para ela, Bai Ningbin me deu um leve sorriso através da porta de vidro. O grau foi bem controlado, expressando afeição sem ser muito artificial. Claro, isso não é um talento inato de Bai Ningbin, mas ela estudou seriamente minhas preferências. E repetidamente praticou para poder vir na minha frente como ela é agora. Eu sei de tudo isso. Mas eu não me importo com o tipo de pessoa que Bai Ningbin é na essência. Contanto que ela se apresente de forma confortável para mim, ela pode ficar ao meu lado. Esta é a diferença entre mim e Liu Huyan. Ela dedica todas as suas emoções para gostar de uma chamada alma que ela inventou em sua mente. Mas ela nem consegue discernir o disfarce mais básico dos outros, e acaba sendo manipulada por aqueles que ocupam a posição oficial, talvez prevendo o que eu vou dizer a seguir. A expressão de Ito Shen ficou muito feia, mas ele não tem capital para me desafiar na minha frente, então ele só pode forçar um sorriso com o rosto pálido. O sorriso seguiu minhas palavras e disse, esta senhora tem uma aparência excelente e é muito leal ao Sr. Ji. É uma beleza rara? Zombo. Novamente interrompo sua fala. A expressão de Ito Shen está um pouco tensa, mas eu não me importo. Apenas sorrio e digo a ele,
Contanto que eu goste, posso ter quantas pessoas assim eu quiser. Descartáveis se quiser. Ito Shen entendeu minhas palavras implícitas e começou a ficar um pouco ansioso. Eu disse, as pessoas precisam reconhecer sua posição. Alguém como ela não deveria falar sobre independência de personalidade quando é bancada. Ela está gastando meu dinheiro. Naturalmente, ela deve depender de mim. Portanto, sou diferente de Liu Huiyan. Talvez alguns truques para agradar possam facilmente capturar o coração de Liu Huiyan, fazendo com que ela queira entregar tudo aos outros. Mas isso não prova nada além de sua estupidez. Para mim, eu não pagaria para tratar alguém como um ancestral, nem vincularia minha fortuna a uma mulher. A cada palavra que eu dizia, a expressão de Ito Shen do outro lado ficava mais feia, e seus punhos cerrados se apertavam cada vez mais. Eu disse, então, Sr. Ito, você está direcionando sua energia na direção errada. No final, inclinei-me levemente para trás no sofá e levantei ligeiramente a mão. Imediatamente alguém do lado de fora da porta entendeu e entrou na sala. Eles estenderam a mão para Ito Shen, e Ito Shen não teve escolha a não ser tirar do bolso o gravador e a microcâmera. É ridículo. Como eu poderia brigar com ele por causa de uma mulher? Durante todo o processo, Bai Ningbin ficou ao meu lado, inclinando-se para me entregar um café ainda quente. Do começo ao fim, seus olhos estavam apenas em mim, como se todos os outros presentes fossem irrelevantes para ela. Com isso, apenas estendi a mão e apertei seu rosto com satisfação. Ito Shen não conseguiu mais ficar sentado. Levantou-se e saiu correndo. Ele deve ter outros dispositivos de gravação escondidos em seu corpo. O assistente ao lado se levantou e disse respeitosamente para mim. Eu disse, não importa, ele deve ser capaz de entender. Eu disse descuidadamente, então peguei o relatório financeiro que estava sobre a mesa e comecei a lê-lo. Sim. Desde o início, eu sabia que Ito Shen é uma pessoa ambiciosa. Ele sabe o que quer. E ele sabe qual é a maneira mais correta de dar cada passo. Caso contrário, quando a mãe de Liu Huiyan o procurou antes da formatura, ele não teria ido tão facilmente. Ele pegou dinheiro suficiente para ir para o exterior para receber a educação de elite que ele normalmente não teria acesso. E então, com o tempo e as memórias, ele se tornou o luar eterno no coração de Liu Huiyan. Ito Shen sempre foi suficientemente lúcido. O teste de hoje o fez entender que ele não é meu oponente, muito menos digno de ser meu oponente. Não estamos nem no mesmo ringue. O que eu busco é diferente dele e de Liu Huiyan. Não tomo a iniciativa de me opor a ele. Nem ele seria tolo o suficiente para criar um inimigo espinhoso para si mesmo. Além disso, sempre fui uma pessoa que ama os outros, desde que eles não atrapalhem meus negócios. Como esperado, depois disso, Ito Shen nunca mais me procurou. Pelo contrário, ele controlou Liu Huiyan firmemente em nome do amor, impedindo-a de me ver. Isso também tornou o banquete de noivado, que não pôde ser cancelado, ainda mais uma piada. Em uma reunião recente das duas famílias, a mãe de Liu deu uma ordem estrita a Liu Huiyan para que ela comparecesse ao banquete, e Liu Huiyan concordou. No entanto, no meio do caminho, o mordomo da família Liu recebeu a notícia de que ela havia sofrido um acidente de carro. Liu Huiyan disse que estava gravemente ferida, que precisava ir ao hospital imediatamente, e desligou o telefone antes que a senhora Liu pudesse atender a ligação e perguntar. Como se estivesse certa de que eu não ficaria com raiva dela, Liu Huiyan me lidou com mentiras e atitudes superficiais. Mas desta vez é um banquete familiar para as duas famílias, e seu comportamento é uma afronta aos rostos de ambas as famílias. Na frente do pai e da mãe de Liu, o rosto do meu pai estava feio, mas ele estava realmente feliz no coração, esperando que o desempenho de Liu Huiyan fosse ainda mais idiota. O pai de Liu pegou uma taça de vinho e queria brindar meu pai, mas meu pai o rejeitou diretamente e se virou para ir embora. Afinal, ele é uma figura importante em todo o mundo dos negócios de Aishin, mas agora é humilhado por um júnior dessa forma. Mesmo que ele mandasse alguém destruir o local imediatamente, não seria demais. O pai de Liu virou a cabeça e estava prestes a me dizer algumas palavras, mas foi repreendido pela mãe de Liu e teve que sorrir sem jeito para mim e sentar, de volta bebendo vinho sozinho. No final, ainda jantei com eles durante todo o jantar, mas fiquei em silêncio durante todo o processo. Na opinião da mãe de Liu, esta é uma manifestação do meu amor profundo e tolerância incondicional por Liu Huiyan. Quando estava prestes a sair, a mãe de Liu me puxou e me entregou um documento. Era o terreno que a família Liu havia arrematado no sul da cidade há alguns dias. Recusei algumas vezes e, finalmente, aceitei com dificuldade. Ela disse, Boda, você é um bom garoto.
Ao longo dos anos, tia viu o seu afeto por Huyan. Huyan ainda é jovem e não entende. Mas tia sabe que você é sincero com ela, e só se sente à vontade para confiá-la a você. Fique tranquilo. Um dia ela será tocada por sua sinceridade. Ela disse. Se a família Ji precisar de alguma coisa no futuro, diga à tia, e a tia fará o possível para ajudá-lo. Depois de ouvir a senhora Liu terminar de falar, finalmente mostrei um sorriso sincero no meu coração. Quando cheguei em casa, meu pai estava deitado no sofá jogando videogame. Joguei meu casaco no chão e sentei-me relaxadamente em frente a ele. Deu certo? Ele perguntou. Eu disse, desta vez, pelo menos 2 bilhões, seu prestígio ainda vale a pena. Meu pai curvou os lábios complacentemente, olhando para suas sobrancelhas afiadas. O tempo parecia favorecê-lo particularmente. Mesmo que o tempo passe implacavelmente, só consegue esculpir uma aura cada vez mais poderosa nele, poderosa, cruel e fria. Esta é a avaliação externa dele e também o objetivo que busco. Lembrei-me de quando tinha 18 anos. Uma pessoa que afirmava ser minha mãe biológica apareceu, segurando um bolo bem embalado e entregando-o para mim, e me disse que a partir de agora tenho uma mãe para me amar. Ela disse, seu pai te educou para ser um monstro como ele. Mas nascido como ser humano, você deve viver em direção ao sol. Agora mamãe voltou para preencher o amor que falta em seu coração. Depois de ouvir suas palavras, eu sorri levemente. A mulher pensou que eu tinha provado suas palavras. Seus belos olhos estavam cheios de esperança. A excitação e a ganância em seu rosto eram quase impossíveis de esconder. Ela calculou certo, aparecendo no dia em que completei 18 anos, depois de possuir oficialmente o direito de herança. Contanto que ela obtivesse minha aprovação, ela teria capital para competir com meu pai. Mas no momento seguinte, ela foi educadamente convidada a sair por mim. Usei alguns truques e ela nunca mais terá a chance de vir importunar meu pai e eu. Originalmente, eu estava procurando alguém para verificar informações sobre minha suposta mãe biológica. Mas depois de ouvir suas palavras, senti que não havia necessidade de continuar olhando. Eu vi pessoas assim o suficiente no meu caminho de crescimento. Suas vidas realmente não têm nenhum valor nutritivo para referência. Meu pai uma vez me disse francamente que eu era o produto de um complô contra ele. Esse incidente foi uma mancha em sua vida, mas minha existência não é sua vergonha. Ele disse, você é meu filho e também um indivíduo independente. Como sua mãe como pessoa não é uma razão para os outros te insultarem. Eu respeito todas as suas escolhas. Mas ainda espero que possamos ter as mesmas ambições, que você possa ficar ao meu lado, nesse caso. Nosso vínculo será ainda mais profundo. Sou o filho mais orgulhoso do meu pai e também um companheiro que luta ao lado dele. Portanto, não vou agradar as mulheres, muito menos ser influenciado pelas emoções das mulheres, contanto que eu seja forte o suficiente. Haverá pessoas correndo para te amar, e você pode escolher o tipo que quiser. Com a compensação dada pela mãe de Liu, eu ganhei mais 2 projetos em Aishin, e meu pai, para me recompensar, registrou uma nova empresa na cidade vizinha. Como presente para o meu próximo aniversário de 26 anos, a verdade é que minhas mãos e pés não estão totalmente limpos. Talvez por causa do aumento da pressão da mãe de Liu, o comportamento de Liu Huyan tornou-se cada vez mais estranho e rebelde, chegando a desafiar sua mãe publicamente em muitas ocasiões. Naquela época, a partida de Ito Shen na véspera do exame de admissão à faculdade era um obstáculo intransponível no coração de Liu Huyan, aquela juventude que não conseguiu se despedir perfeitamente. É um arrependimento eterno em seu coração. Foi o que Liu Huyan me disse pessoalmente. Enquanto ela dizia isso, lágrimas escorriam pelo canto dos olhos. Embora eu ainda ache que o melhor jeito de se despedir de uma juventude cheia de namoro precoce, tatuagens, carros, bebidas e baladas é ir para a cadeia, mas na minha cara só havia a pena dela. Liu Huyan olhou para si mesma com melancolia e disse, esqueça, você nunca vai me entender. Alguém tão convencional como você nunca vai entender. Eu realmente não entendo mais nada, mas entendo uma coisa. Liu Huyan, uma pessoa que pesa 50 quilos, provavelmente tem 49 quilos de rebelião. Naquela época, a senhora Liu separou à força ela e Ito Shen. E ela sentia ainda mais falta de Ito Shen em seu coração. Agora, a mãe de Liu está ansiosa para se casar com a família Ji e ainda não permite que ela fique com Ito Shen. O que forçará ainda mais Liu Huyan, que está em busca de seu próprio amor, ao extremo. Não sei se ela fez isso intencionalmente ou não. Ultimamente, há muitas fotos online de Liu Huyan e Ito Shen entrando e saindo juntos.
O comportamento do homem e da mulher na foto é íntimo. E já ultrapassou os limites do que amigos normais deveriam ter. O banquete de noivado que deveria ter acontecido não aconteceu até agora e já há muitas vozes questionando online. Agora, as ações de Liu Huyan, sem dúvida, confirmaram os rumores de que o relacionamento entre as duas famílias está se deteriorando. Meu pai aproveitou a oportunidade para dar um duro golpe na mãe de Liu. O pai e a mãe de Liu parecem estar cansados de constantemente consertar os erros de Liu Huyan. Eles falaram diretamente com Liu Huyan, dizendo que se Liu Huyan insistir em escolher Ito Shen, eles romperão relações com ela. Se este truque fosse usado no passado, poderia ter algum poder sobre ela, mas a atual Liu Huyan acredita que Ito Shen pode se tornar seu apoio e tem a força para desafiar sua família. Ela falou publicamente em sua plataforma social que nunca mais será uma marionete para ser manipulada e que deixará sua infeliz família original. Agora ela escolherá firmemente Ito Shen para sofrer com ele. Ela disse palavras duras, mas ultimamente, quando sai, ainda está aproveitando a conveniência que a identidade da filha da família Liu traz para ela. Em 2025, os internautas não são mais o mesmo grupo de pessoas que simpatizam com a chamada vida trágica das filhas de famílias ricas. A área de comentários de Liu Huyan está cheia desse estilo. Alguém comentou: Não, se eu não estiver enganado, o que essa mulher quer dizer é que ela vai romper relações com seus pais, que a criaram por mais de 20 anos, por causa de um cara de cabelo amarelo. Alguém também comentou que a mãe de Liu é um modelo da nova era feminina. Como ela criou uma filha com cérebro de amor? Se eu fosse a mãe dela, eu também ficaria irritada. Alguém também disse: Morri de rir. Ouvi dizer que era uma mulher escória que recebeu o dote um dia e traiu no dia seguinte. Criar essa coisa, acho que é melhor criar um pedaço de charsil. Alguém comentou: realmente ri de raiva. O maior problema dessas filhas de famílias ricas é serem abandonadas por seus namorados antes do Gaokao. Lutarei contra vocês, pessoas ricas. Vocês, pessoas ricas infelizes, podem ser discretas? Estão perturbando meu caixão, alguém comentou novamente. Tia Liu, pode me adotar? Não tenho outras intenções, só gosto de ser manipulado como um fantoche. Por favor, usem o dinheiro para manipular minha vida à vontade. Em meio a uma onda de pedidos para que a irmã fantoche e o irmão cabelo amarelo fiquem juntos para sempre, Liu Huyan fechou silenciosamente a sessão de comentários. Por causa dos atuais interesses das duas famílias e das necessidades de relações públicas, ainda liguei para Liu Huyan. Originalmente, eu queria discutir isso com ela adequadamente. Como resolver esse problema, mas não esperava que ela zombasse logo de cara. Ela bufou friamente e disse: O quê? Você não me ama desesperadamente? Não consegue mais fingir? Ela disse: Giboda, você sabe que você sendo presunçoso assim agora. A maneira como você está cuidando de mim em nome da minha mãe é repugnante. Eu já aceitei seu pedido de casamento, você deveria estar satisfeito. Você me perseguiu por tantos anos só para se casar comigo? Ok, estou disposta a me casar com você. Mas eu tenho uma condição: meu corpo e alma pertencem apenas ao irmão Shen. Posso me casar com você, mas não se meta na minha vida, não vamos interferir um no outro, cada um por si. Eu peguei meu celular, pensei muito e confirmei novamente que esse casamento não foi algo que ela queria fazer desesperadamente. Quando foi que eu pedi ela em casamento? Eu respondi: Isso não vai funcionar, não posso ser tão sem princípios quanto você. Depois de terminar de falar, desliguei o telefone decisivamente. Virei a cabeça e postei essa gravação online, anunciando unilateralmente o rompimento do noivado com Liu Huyan. As palavras de Liu Huyan instantaneamente incendiaram a opinião pública. Não sei se a mãe de Liu tinha certeza de que eu amava Liu Huyan desesperadamente ou se realmente não queria se importar com ela. No final, ninguém foi chamado para fazer relações públicas e controlar os comentários para Liu Huyan. Liu Huyan e Ito Shen foram muito xingados. Mais tarde, quando ela ligou novamente para me pedir para apagar a gravação, ela já era capaz de controlar seu tom e emoções. Morri de rir. Vou mimá-la? Bloqueei diretamente o número de celular de Liu Huyan. Imediatamente coloquei a página inicial que a expôs no topo. Depois disso, me dediquei ao meu trabalho e não ouvi mais notícias dela. Encontrei Liu Huyan novamente em um lugar inesperado. Os resultados do projeto em que estou trabalhando recentemente são muito bons. Meu pai me deu 3 dias de folga, quando eu estava descalço aproveitando a tranquilidade trazida pelo som das ondas na praia. Uma voz irritada veio da beira. Giboda, Liu Huyan estava parada não muito longe.
Seu rosto ao me encarar não era dos melhores. Ela mordeu o lábio e disse: "Isso é divertido. Você é tão persistente. Onde quer que estejamos, você nos segue. Você é o cão que minha mãe mandou para me vigiar?" Enquanto falava, ela avançou rapidamente, um pouco agitada, no momento em que Li Ruin apontava o dedo para o meu nariz. Não importa quem a critique, ninguém pode interferir em sua vida. Mesmo que sua mãe me chame, ela não vai ceder. Bai Ningyi voltou. No segundo seguinte, estalo. Bai Ningyi deu um tapa em Li Ruin, derrubando-a no chão. O rosto de Li Ruin inchou imediatamente. Silenciosamente, desliguei a chamada com a mãe de Li no meu celular. Então, aproveitando a oportunidade, enviei a ela uma mensagem de voz. Eu disse: "Desculpe. Tia Li, eu a encontrei acidentalmente e queria lhe dar boas notícias. Não imaginei que ela ficaria tão agitada." Eu nem tive a chance de explicar. A tela de bate-papo da mãe de Li ficou em silêncio por um longo tempo. Depois de um tempo, apareceram 4 palavras. "Não ligue para ela." Ao ver isso, levantei uma sobrancelha. Parece que a mãe de Li realmente se machucou desta vez. Por um momento, me lembrei dos rumores de que os pais de Li estavam criando uma conta secundária recentemente. Parece que Li Hui já foi abandonada, mas a própria Li Hui não parece saber disso. A cena da briga de cabelo foi intensa. 2 beldades vestindo biquíni se entrelaçaram e se rasgaram. No final, Li Hui foi derrotada por Bai Ningyi, que a montou e deu tapas. Mas, mesmo perdendo, ela não perdeu a pose. As palavras de xingamento saíam de sua boca como se não custassem nada. No entanto, quanto mais ela dizia, mais apanhava. Mesmo assim, ela não aprendeu a lição e continuou xingando sem parar. Ela também usou seu lindo rosto para bater violentamente na palma da mão de Bai Ningyi. Mas eu não gosto de brigar, então tive que acabar com a luta. Então, 30 minutos depois, eu gritei para parar: "Chega!" Eu disse calmamente, olhando para Li Ruin deitada no chão. O rosto que antes era considerado bonito agora estava inchado como a cara de um porco. Apenas aqueles olhos ainda queimavam com raiva. Li Ruin me encarava mortalmente, como se quisesse me queimar com o olhar. Eu disse: "Li Hui, eu vim aqui apenas para relaxar. Encontrar você foi um acidente. Sua explosão repentina arruinou meu humor. Estou muito irritado também. É melhor não nos encontrarmos novamente no futuro." Meu tom era calmo, mas Li Hui pareceu ser picada pela minha atitude fria. Ela ficou atordoada, como se não pudesse aceitar essa mudança repentina em minha atitude em relação a ela. No momento em que eu estava me virando com Bai Ningyi para ir embora, Li Hui de repente se levantou do chão. "Jibodá!" Ela gritou meu nome, apontou para Bai Ningbin ao meu lado e perguntou: "Quem é ela?" Eu estava prestes a responder quando Bai Ningbin de repente se jogou em meus braços e me chamou de marido. Ela me machucou. Naquele instante, minha expressão ficou sombria, mas Bai Ningbin não pareceu perceber e continuou me abraçando. Ela então gritou para Liu Hui à distância: "Você não precisa saber quem eu sou, você só precisa saber. Jiboda e eu somos amantes, e ele quer se casar comigo, isso é o suficiente." Quando ela disse isso, ela parecia nervosa e a mão que segurava meu braço tremia levemente. Ela estava dando um passo arriscado, e por isso ela estava até com medo de me encarar. "Você sabe que ele já tem noiva, não tem vergonha. Eu sou a noiva dele." Liu Huyan disse histericamente, correndo em nossa direção. Mas no segundo seguinte, Ito Shen apareceu de repente e ergueu a mão para impedi-la. Após uma breve luta, Ito Shen finalmente não conseguiu conter suas emoções e empurrou Liu Huyan para o chão. Então ele se virou e foi embora. Liu Huyan então voltou a si. Ela parecia culpada. E rapidamente se levantou e seguiu Ito Shen para longe. "Solte!" eu disse friamente. Então dei um tapa em Bai Ningbin sem piedade. Uma fileira de guarda-costas de terno preto que eu havia chamado estavam todos de pé não muito longe. Eu me virei e fui embora, e Bai Ningbin rapidamente me seguiu, mas desta vez, ela foi mantida para trás. "Por quê?" Eu a ouvi gritar alto atrás de mim. "Você claramente gosta de mim também, não é?" Eu a ignorei e voltei para Aishin cercado por guarda-costas. Depois, mandei o RH demitir Bai Ningbin na velocidade da luz, e dei a ela uma compensação suficiente. Bai Ningbin não estava convencida. E finalmente fez um escândalo na minha frente. Eu não entendi. Ela engasgou com os olhos vermelhos e me perguntou: "Eu só te chamei de marido. O que há de errado com isso?" Sim. Talvez aos olhos dela, ela estivesse apenas me provocando, mas nós dois sabíamos muito bem
O que significava dizer aquelas palavras em tal ocasião, e quais seriam as consequências se eu deixasse passar pequenos movimentos tão tentativos? O apetite de Bai Ningbin foi alimentado, sua tentativa ultrapassou os limites. E o que eu mais detesto é que os outros testem meus limites, especialmente quando eu já dei a ela o suficiente. Ela me satisfez com seu desempenho, eu não lhe dei menos dinheiro, carro ou casa, e ela pegou tudo. Mas não consegue cumprir sua promessa inicial de não cruzar a linha, a maneira como ela quer tudo é realmente feia. Se Bai Ningbin realmente quer ter um romance puro, ou se ela tem como objetivo me fazer dar a ela um título, não manterei uma pessoa assim ao meu lado. Posso dar a ela benefícios suficientes, mas nunca permitirei que ela fique presunçosa por meio de tais meios. Tentando me controlar e manipular, quando Liu Huyan vier me procurar novamente, eu já terei substituído a pessoa ao meu lado. Ainda os mesmos 36D, ainda o mesmo rosto puro e desejável, e mais obediente que Bai Ningbin. Obviamente, minha estética atual é assim, mas Liu Huyan pareceu dar um suspiro de alívio e me deu um sorriso, dizendo: eu sabia que você estava deliberadamente procurando alguém para me provocar, já que você a demitiu, então eu te perdoo. No entanto, que não se repita. Dizendo isso, seu olhar pousou em minha nova secretária ao lado. Ela franziu a testa novamente e disse: demitam essa também, eu não gosto dela. Olhei para o rosto dela, que estava roxo e inchado e ainda não havia desinchado completamente, e dei um sinal para a pequena secretária. Esta última entendeu e se adiantou para pedir a Liu Huyan que partisse. A expressão de Liu Huyan caiu, e ela olhou para mim e disse: Giboda, o que isso significa? Massageei minhas têmporas e disse: eu pensei que a conversa da última vez já tinha sido claro o suficiente. Dizendo isso, peguei meu celular. Ajustei a declaração anterior de Liu Huyan nas plataformas de mídia social de buscar a liberdade e disse: agora todos sabem que o relacionamento de casamento entre as duas famílias já foi rompido. Se a senhorita Liu for fotografada por paparazzi entrando e saindo da minha empresa novamente, não será bom para a reputação de ambos os lados. Acho que disse isso de forma objetiva e racional o suficiente, e ainda continha um pouco de bondade para com Liu Huyan, mas Liu Huyan ficou extraordinariamente irritada depois de ouvir isso. Ela, furiosa, varreu todas as coisas da mesa de centro, e disse: eu pensei que você pudesse me entender. Giboda, sempre pensei que você fosse diferente dos outros. Fiquei sem palavras. Sua aparência de ter sido traída e enganada era como se eu fosse quem estava tendo um caso, então planejei expulsá-la diretamente. Mas, considerando que éramos amigos de infância, ainda a aconselhei pacientemente, e disse: é melhor você me tratar como os outros. Ela engasgou e disse: por quê? Achei não teve uma vida fácil no exterior todos esses anos, eu só quero ajudá-lo, por que vocês têm que me forçar? Ela parecia não entender a linguagem humana e continuava falando sozinha, então não hesitei mais. Chamei diretamente a segurança do prédio. Quando Liu Huyan foi retirada, reafirmei calmamente para ela: senhorita Liu, o plano de casamento entre as duas famílias foi suspenso, agora você e eu somos estranhos sem nenhum relacionamento. Espero que você não apareça mais na empresa dos Ji. Você não é bem-vinda aqui. Chegou a hora. Li Huyan pareceu perceber que eu realmente queria romper com ela. Seu olhar ficou momentaneamente perdido. Ela murmurou inconscientemente: Giboda. Ela não conseguiu terminar o que ia dizer. Porque eu mandei jogá-la para fora. O mundo finalmente ficou em paz. Eu olhei as horas. Ótimo. Perdi 40 minutos preciosos por causa de Li Huyan. Terei que ficar até mais tarde para compensar. Li Huyan e Tenshin brigaram de novo porque a empresa de Tenshin faliu e porque a notícia de que a mãe de Li estava grávida do segundo filho se espalhou. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Percebendo que Li Huyan realmente havia se tornado uma peça descartada, e Tenshin habilmente pegou todos os bens da empresa e fugiu. Li Huyan realmente sofreu um golpe desta vez. Ela ficou insegura e delirante, enquanto ela se compadecia de si mesma. Todos estavam muito ocupados. A família Li estava ocupada recebendo uma nova vida, e meu pai e eu estávamos ocupados expandindo o mercado de produtos. Nos últimos 2 anos, novas tendências na internet surgiram constantemente. Por exemplo, a série de drama online que se tornou popular no início deste ano surpreendeu a todos com seus lucros. Não apenas minha família, mas várias empresas líderes em High City querem monopolizar este grande bolo. Vários grandes influenciadores que a família lhe contratou para testar as águas no mês passado foram todos denunciados por evasão fiscal e foram presos. Agora todos estão muito cautelosos. Quando um aide, sem atacam.
É apenas uma questão de fama e fortuna. Não importa o quão sujo e sórdido seja, ele será escondido sob uma fachada brilhante. A família Lee nos enviou outro convite. Desta vez, a pessoa que eles queriam que eu conhecesse era uma jovem de um ramo secundário da família Lee. Tanto a aparência quanto o corpo dela estavam muito de acordo com minha estética. Durante o jantar, Madame Lee providenciou especialmente para que ela se sentasse ao meu lado. Vendo que eu não rejeitei, ela sorriu alegremente. Eu sei o que ela quer dizer. A família Lee também quer expandir o mercado agora e não quer desistir do casamento com a família Ji. Só que eles acabaram de desistir de Li Hui, e o próximo ainda é apenas um embrião. O futuro ainda é desconhecido. A mãe de Li queria me agarrar dessa forma. Eu cedi um pouco, mas no final não disse sim nem não. A mãe de Li estava um pouco infeliz, mas o pai de Li estava um pouco convencido. Ele estava muito orgulhoso de ter um filho em idade avançada. Ele não conseguiu evitar beber alguns copos a mais no banquete. Mais tarde, ele disse ao meu pai de forma presunçosa: de que adianta ter mais dinheiro? Para que as pessoas vivem neste mundo? Não é apenas para ter uma esposa e filhos em casa. Este é o significado da luta de um homem. Um velho e um jovem que não conseguem encontrar uma esposa são inúteis. Eles vivem vidas muito fracassadas. Meu pai sorriu e acariciou o queixo sob o olhar presunçoso do pai de Lee. Ele socou o nariz dele. Seu lixo, quem te deu o direito de falar aqui? Dito isso, ele enxugou as mãos e bebeu o resto do vinho no copo de um gole, e o pai de Lee o acordou um pouco. Ele reconheceu que estava errado e pediu desculpas ao meu pai. Esse pagamento, na verdade, não é só desta vez. Há muito tempo percebi que o pai de Liu não tinha status familiar na família Liu. Claramente era o grupo Liu. O poder financeiro estava firmemente nas mãos da mãe de Liu. Uma vez, até suspeitei que o pai de Liu fosse um genro que morava com a família da esposa. Mais tarde descobri que foi puramente ele quem entregou voluntariamente o poder financeiro à mãe de Liu, só porque ele sentia que entregar a propriedade era uma expressão de amor e responsabilidade. Desta vez, não usei mais a máscara suave e habitual para enfrentá-lo, também bati os pauzinhos e joguei o vinho diretamente no rosto da garota ao lado que estava falando comigo e invejando a mãe de Liu. Quase apareceu um ponto de interrogação em seu rosto. Eu a respondi com um olhar de afirmação: não duvide, eu estava descontando minha raiva. Eu disse: se nossos valores não são compatíveis, não precisamos conversar profundamente. Depois de falar, meu pai e eu saímos do local em grande estilo, uma farsa. Finalmente, terminou com a família Liu pedindo desculpas publicamente a nós. Ao longo dos anos, a força das duas famílias passou do equilíbrio inicial para... Agora, a família Liu foi deixada para trás pela família Ji. Meu pai os deixou de lado por meio mês inteiro e relutantemente os perdoou. Na manhã seguinte, a família Liu enviou uma nova pessoa. Quando eu estava correndo pela manhã, apareceu muito abruptamente e então me disse: que coincidência. Eu não recusei. Eu a levei para caminhar por um trecho como se estivesse provocando um gato. Antes que eu pudesse obter todas as suas palavras, uma figura familiar apareceu de repente na minha frente. Era Liu Huyan, que eu não via há muito tempo. Tendo saído do atoleiro, ela parecia um pouco diferente de antes. Quando ela me viu, seus olhos brilharam, e antes que ela pudesse me chamar, seus olhos caíram ao meu lado. Obviamente, os dois eram conhecidos. A pessoa ao lado dela tomou a iniciativa de cumprimentar. Chamou Liu Huyan de prima. Liu Huyan revirou os olhos e a ignorou, mas se virou para mim e perguntou suavemente: irmão Ji, por que você está com ela? Eu dei de ombros e disse: este é o novo objeto de casamento da família Liu para mim. Estamos cultivando nossos sentimentos. Depois que Liu Huyan ouviu isso, ela ficou atordoada e então seus olhos ficaram ressentidos. Ela deu alguns passos à frente. Queria pegar minha mão, mas eu a empurrei para longe. A garota ao lado viu isso e disse de uma forma muito grinteia e sarcástica: irmã, por que você perdeu até as boas maneiras depois de ficar um tempo lá fora? Você não ouviu o que o irmão disse? Agora eu sou o objeto do casamento dele. Li Huyan estava um pouco ansiosa e, ignorando, gritou para mim: irmão Ji, eu te enviei mensagens. Você viu, não é? As mensagens. Ultimamente, a secretária parece ter me relatado que havia muitos spams na minha caixa de e-mail pessoal, e eu não tinha interesse em saber. Deixei a secretária lidar com tudo. Parece que minha postura pensativa fez com que Li Huyan me entendesse mal novamente. Ela ficou feliz novamente. Os olhos de Li Huyan brilhavam ao me olhar, e ela disse seriamente: eu entendo.
Você também deve estar sendo forçado. Espere por mim. Vou falar com a mamãe agora mesmo. Depois de dizer isso, ela se virou e saiu, deixando-me encarando a prima dela. Para descobrir o que havia acontecido, pedi à secretária que restaurasse o spam na minha caixa de e-mail. Como havia muitos, ela escolheu cuidadosamente os mais representativos e me mostrou algumas mensagens. Dei uma olhada rápida e vi: Irmão G. Antes eu te entendia mal, e Tenshin sempre esteve me enganando. No final das contas, você é a única pessoa neste mundo que realmente me ama. Espere. Antes de terminar de ler uma mensagem, desliguei rapidamente a tela do celular. Tenho medo de ter atrofia cerebelar se olhar mais uma vez. Às vezes, também admiro muito Li Hui, nos últimos anos, impactada por indústrias emergentes. As empresas sob o controle dessas antigas famílias ricas em Aichi estão se transformando, e as famílias estão lutando até a morte. Nossa geração de segunda geração que cresceu junta já entraram nessa guerra sem fumaça. Nessas circunstâncias, a cabecinha de Li Hui está sempre cheia de amor e paixão de romances. Às vezes até acho que ela é a punição de Li Fu e Li M. Ao longo dos anos, suas ações não foram nada limpas. No começo, para roubar negócios, eles fizeram todo tipo de coisa suja. Agora, a filha que nasceu é uma idiota doce. Eu pensei que as palavras de Li Hui da última vez eram apenas conversa fiada, mas não muito tempo depois ouvi dizer que Li Hui havia retornado à família Li. Uma filha que já havia sido considerada abandonada, mesmo que voltasse, não receberia carinho. Meu pai e eu não tínhamos uma boa opinião sobre Li Hui, apenas aceleramos as ações em mãos. Os projetos que Li M nos deu antes estavam cheios de minas terrestres. Ela não planejava deixar a família de escapar, mesmo que o casamento tivesse sido realmente bem-sucedido no início. Essa velha raposa encontraria a oportunidade de explodir as minas terrestres e derrubar completamente a família Ji. A insídia de Li M nunca foi disfarçada. No começo, Li Hui foi instruída por ela a se aproximar de mim inconscientemente quando estava na escola, mas não esperava que sua filha fosse interceptada por um cabelo loiro na escola. Li Hui foi para a internet para atuar em dramas curtos, mas o confronto entre as famílias Li e Ji não parou. Tudo que a família Li deu, nós aceitamos tudo, mas a velha raposa pensou que havia cavado um buraco. Mais cedo ou mais tarde, ela torceria o tornozelo. Achei que levaria mais tempo, mas nenhum de nós esperava. Li Hui nos deu uma grande surpresa. Ela espancou o pai dela e o mandou para o hospital porque o pai de Li descobriu que a mãe de Li estava tendo um caso e gritou com ela algumas vezes. Li Hui ficou com tanta raiva que pegou um vaso de flores e bateu na cabeça do pai. A mãe de Li não se sentiu nem um pouco culpada. Em vez disso, ela ficou muito feliz. Ela achava que Li Hui finalmente havia crescido e estava sóbria, então foi ao hospital abortar o bebê. Para ser honesto, mesmo meu pai e eu achamos que ela estava um pouco pervertida, mas quando pensamos no que essa velha raposa fez quando era jovem, não ficamos surpresos. Ela passou de uma garota comum do campo a uma madame da alta sociedade confiando em uma moralidade sem limites. Ela se casou 4 vezes e ficou rica por meio do divórcio. Ela até enviou com sucesso 2 maridos para a prisão. Finalmente, ela dividiu a maior parte de seus bens. Quando a mãe e a filha de Li trouxeram Li Hui à nossa porta novamente, em suas expectativas, eu deveria sair correndo da sala animadamente e abraçar Li Hui. No entanto, meu pai e eu voamos diretamente para Paris para passar as férias. A mãe e a filha de Li nem sequer conseguiram entrar na minha casa. Li Hui não acreditava que eu faria isso com ela e ficou teimosamente do lado de fora da minha vila, recusando-se a sair. Quão triunfante ela estava quando veio, quão desanimada ela está agora. A governanta não conseguiu dissuadi-la. Um drone foi levantado no quintal para nos fornecer uma transmissão ao vivo completa. No final, foi a mãe de Li, furiosa, quem a levou embora à força. Então meu telefone foi bombardeado com chamadas. Dei o celular para a secretária. Ela foi responsável por colocar na lista negra um após o outro novos números desconhecidos que estavam entrando. Depois de terminar uma refeição, meu pai deu um arroto preguiçoso. Eu perguntei a ele: é hora de fechar a rede. Ele olhou para mim e sorriu. É inevitável ficar entediado depois de assistir a uma peça por muito tempo. Eu abaixei a cabeça e coloquei os talheres na minha mão. Eu disse em voz baixa: Xing-me, por favor, deixe-me cobrar essa dívida para você. Notícias negativas sobre o chefe da família Ji se espalharam por todas as plataformas da internet durante a noite. A situação é tão séria. Por que alguém identificou meu pai como tendo contratado assassinos?
e eu sou o cúmplice que ele escondeu. A notícia também registrou que meu pai tinha 26 anos. Anos atrás, ele cometeu coerção, o que resultou na gravidez de uma pessoa. Mais tarde, para herdar o negócio da família, ele deu uma mordida nas costas e acusou a mulher de acusar e enquadrar. Embora meu pai tenha sido finalmente preso, ao longo dos anos, a verdade sobre este assunto sempre foi controversa, e a mulher sempre foi apontada e viveu uma vida de rato. A pessoa que expôs o caso apontou que, se a outra parte realmente o estivesse incriminando, meu pai deveria odiá-la profundamente. Como seria possível estar disposto a gastar tanto dinheiro para obter a custódia da criança mais tarde? Algumas coisas parecem ter vindo à tona. Além disso, o misterioso denunciante também apontou que, quando completei 18 anos, há 8 anos, aquela mulher viajou milhares de quilômetros para a cidade de Rai apenas para comemorar o aniversário de maioridade de seu filho biológico, que ela nunca encontraria. Mas desde então, ela nunca mais apareceu, e simplesmente desapareceu. Uma série de acusações indutoras está chegando, e é difícil para as pessoas não pensarem que meu pai contratou alguém para matar e silenciar. Eu ouvi calmamente o relatório do secretário e então me virei para olhar a pessoa sentada à minha frente, levantei levemente as sobrancelhas e disse: aquele denunciante me acusa de ser um cúmplice. Você também pensa assim? Impossível. Liu Huyan, sentada à minha frente, balançou a cabeça. Seu olhar para mim era cheio de ternura, e ela disse: eles não te entendem. Irmão Ji, você é a pessoa mais honesta do mundo. Os olhos de Liu Huyan estavam muito mais claros do que antes. Fiquei em silêncio por um longo tempo antes de rir. Eu disse: Liu Huyan, talvez você seja a pessoa que não me entende. Ela apertou os lábios e apenas virou a cabeça para dizer seu propósito. Ela disse: o clã Ji pode não sobreviver, a polícia já está se preparando para abrir uma investigação. Ji Boda. Talvez possamos nos casar por conveniência, pelo menos para salvar uma parte. Quando ela disse isso, seus olhos estavam cheios de esperança, mas eu disse de forma muito superficial: espere um pouco. E se houver uma reviravolta? Liu Huyan ainda queria dizer algo, mas fechou a boca novamente. Ela agora entende os métodos de sua mãe. Se a mãe de Liu está determinada a me dar uma lição, então mesmo que este assunto seja falso, eventualmente se tornará realidade. Os pedidos online por uma investigação rigorosa estão ficando cada vez mais altos, e eu consigo entender muito bem os sentimentos dos internautas. As pequenas disputas anteriores nas famílias ricas podem ser vistas como diversão na vida, mas quando se trata de vidas humanas, deve ser levado a sério. Então, no dia em que o carro de polícia parou na frente da casa de Ji, toda a internet manteve um alto nível de atenção. Muitas pessoas se reuniram do lado de fora do portão da casa de Ji, transmitindo ao vivo com seus celulares, e todos estavam esperando por um resultado. E o resultado foi que a polícia não encontrou nada na casa de Ji. 3 dias depois, o pai e a mãe de Liu foram presos pela polícia por suspeita de tentativa de assassinato, e minha mãe biológica, que estava sendo procurada por toda a internet, também apareceu sob as expectativas de todos. Sim, não houve o chamado assassinato por aluguel, destruição de evidências, há 8 anos. Eu comprei uma pequena ilha para ela, e ela tem alimentado porcos todos esses anos, vivendo uma vida isolada do mundo. Quanto ao porquê de ela estar disposta a obedecer, desde que ela evitou com sucesso os guarda-costas da família Ji. Começando quando ela veio até mim, eu a avisei que quem a mandou queria a vida dela. Ela não é burra, e rapidamente percebeu que, nesse jogo, sua utilidade era aceitar obedientemente meus arranjos, cooperando comigo para criar uma ilusão para o mundo exterior de que ela foi tratada pela família Ji, enquanto a mãe de Liu acreditava ter dominado essa alavanca. Ao longo dos anos, ela considerou toda a família Ji como sua propriedade, até recentemente. Ela encontrou alguém para expor os eventos daquele ano, querendo me dar uma lição. Aproveitei a oportunidade para retirar parte. Os guarda-costas que protegiam minha mãe biológica, seu paradeiro foi exposto. Nestes dias, ela passou por pelo menos 6 acidentes de carro, roubos e quedas de objetos de grande altura. Ela ficou realmente assustada. Chorando, ela pediu a alguém para obter minhas informações de contato para pedir ajuda. Diante do meu pedido para que ela se apresentasse e identificasse a família Liu, ela não recusou mais. Ela não apenas contou como os pais de Liu contrataram um assassino, mas também acusou que, há 26 anos, foi a mãe de Liu quem a instruiu a ficar com meu pai juntos, e então acusá-lo falsamente de coerção. E o objetivo era apenas dar ao meu pai uma lição, para que ele entendesse.
Quão terrível é o preço de rejeitá-la. Naquele ano, a família Liu realizou um banquete. Foi a primeira vez que meu pai viu a mãe de Liu. Naquela época, a reputação da mãe de Liu no círculo não era muito boa. Muitas pessoas diziam que ela era néctar e jade à distância. Olhando de perto, era água venenosa e turva. No banquete, aconteceu que naquela noite, a mãe de Liu se apaixonou por meu pai à primeira vista e fez algumas sondagens explícitas em particular, mas meu pai não se comoveu. Ele também ameaçou contar ao pai de Liu, o que a fez guardar rancor. O pai de Liu e a mãe de Liu foram presos. Liu Huyan ficou de pé na frente do meu prédio a noite toda, querendo me implorar para deixar seus pais irem. Eu disse que haveria uma reviravolta. Olhei para baixo do segundo andar e abri a boca para ela sorrindo. Não fique feliz tão cedo. A velha raposa não cairá tão facilmente. Meu pai estava atrás de mim. Deu um tapinha no meu ombro. Eu sorri e balancei a cabeça em concordância. Eu indiquei um caminho claro para Liu Huyan. A mãe de Liu caiu, mas a família Liu ainda não caiu. É apenas uma questão de mudar o chefe. Nem tudo chegou a um beco sem saída. Ela engasgou e disse, você tem que ser tão cruel. Lembrei-me de quando ela veio me ver há meio mês. Eu perguntei a ela, se a verdade não é o que o público diz. O que você faria? Me ajude ou ajude seus pais. A resposta que Liu Huyan me deu na época foi, Giboda, por que você pensa tanto? Podemos nos casar primeiro, transferir uma parte dos bens, e depois eu ficarei ao seu lado para sempre. E passaremos por momentos difíceis juntos. O tom de voz dela era gentil ao dizer isso, mas não conseguia esconder sua intenção de me manipular. Já que é assim, só posso retribuir na mesma medida. No dia em que a família Liu foi denunciada por sonegação de impostos, eu embarquei em um avião para a Islândia com minha secretária. Para piorar a situação, Liu Huyan foi diagnosticada com câncer de estômago em estágio avançado. Os maus hábitos de esbanjar a juventude quando era jovem, depois de muitos anos, ainda foram retribuídos a ela como um castigo. Liu Huyan não tinha mais forças para continuar. Pouco depois, o pai e a mãe de Liu foram condenados por vários crimes, como crimes econômicos, homicídio doloso, delitos e organização, liderança e participação em uma organização de natureza mafiosa. Quando eles saírem da prisão, Liu Huyan provavelmente já terá mais 3 anos. Quando o avião pousou, minha secretária me disse que Liu Huyan estava me ligando o tempo todo. Pensei um pouco e atendi o telefone. Do outro lado da linha, a voz de Liu Huyan estava embargada. E ela disse, eu vou morrer. Você realmente não vai se arrepender. Giboda, a partir de hoje, você perdeu uma garota que estava completamente apaixonada por você. Eu respondi, completamente apaixonada? Não pude deixar de rir. Eu perguntei, é completamente apaixonada a ponto de trair no dia seguinte ao noivado? Ou aproveitar minha dificuldade para me derrubar ainda mais? Liu Huyan, Liu Huyan, você como oponente é realmente inadequada, e como ser humano é desprezível. Do outro lado da linha, Liu Huyan ficou surpresa por um momento. Depois de um tempo, ela recuperou a voz. Ela disse, Giboda, você simplesmente não entende. Eu te amo de verdade, eu só estava. Eu a interrompi. Você estava apenas confusa e foi enganada por um canalha. Eu ri levemente. Eu disse, está tudo bem, Liu Huyan. Eu te entendo. Depois de dizer isso, levantei levemente a mão em direção à minha secretária. Ela entendeu imediatamente, encostou a cabeça na minha palma e gritou docilmente, jovem mestre Ji. Giboda, quem é ela? A voz de Liu Huyan do outro lado da linha explodiu. Eu a ignorei e apenas disse suavemente do outro lado da linha, você sabe? A razão pela qual o Ito Shen voltou para o país foi porque eu mandei alguém revelar a ele sua situação recente, para que ele soubesse que sua ex-namorada ainda pensava nele. Ele veio correndo. O que eu não esperava é que eu achava que Liu Huyan pelo menos fingiria. Inesperadamente, ela não fez nem questão de disfarçar e já estava se engraçando com Ito Shen. E não só isso. Ainda tinha que me pisar um pouco, imaginando em sua mente que 2 homens estavam loucos por ela, competindo por seu amor, para satisfazer sua vaidade. Eu morro de chorar. Quem namora uma mulher dessas? Eu que não namoro. Tarde da noite, meu pai me ligou. Você fez muito bem. Na ligação, a voz do meu pai estava cheia de alívio. Eu o ouvi dizer, sinto muito por ter te prendido ao meu ódio por mais de 20 anos. Espero que, a partir de agora, você possa aproveitar ao máximo sua vida. Voar livremente. Eu ri, é isso que eu quero fazer. Pai, eu queria nascer com o sangue ligado ao seu.
ser ensinado por você, vingar você. Essa é a coisa que mais me agrada. Completei as palavras silenciosamente no fundo do meu coração, virei a cabeça e olhei para a escuridão da noite. A memória foi puxada de volta novamente. No dia em que completei 18 anos, aquela mulher com um rosto cheio de cálculos apareceu na minha frente. Não fui conhecer sua vida. Em vez disso, virei a cabeça e pedi a alguém para verificar quem a havia enviado. Seguindo a pista, descobri algumas coisas do passado. No mundo dos negócios de Hai-Shi, 30 anos atrás, havia uma estrela em ascensão. Ele nasceu em uma família rica, extremamente bem educado e com uma ambição que outros não possuíam. Sua primeira metade da vida foi extremamente tranquila. Ele tinha amigos leais, uma carreira de sucesso e uma amante que ele encontrou inesperadamente. No entanto, aquela mulher que parecia gentil, atenciosa e compreensiva era na verdade uma peça comprada pelo oponente. Após um momento de carinho, ela, com as marcas em seu corpo, também o acusou de agressão. Ele ficou desesperado depois de ser preso. Naquela época, estava em um período crítico de sua carreira. A empresa que ele fundou estava prestes a abrir o capital. Mas as evidências eram sólidas como uma rocha. Como ele poderia limpar sua injustiça? Seus bons amigos no passado cortaram todos os laços com ele. Seus pais também o consideraram um filho abandonado. A primeira metade de sua vida, cheia de flores, de repente se tornou ridícula como uma piada. Acontece que o cuidado dos pais, o amor do amante sempre só acontece sob certas condições limitadas. Diante do poder e do lucro, as emoções das pessoas eram tão inseguras. Então, mais tarde, ele fez a última concessão de sua vida. Ele usou suas economias restantes para trocar pela custódia do filho e o chamou de Giboda. Ele tirou o filho da família para ensinar sozinho essa criança que lhe pertencia. Finalmente, antes que seus pais falecessem, ele confiou em seus próprios esforços para resgatar a família em declínio e assumiu oficialmente o poder. Mas aquelas vozes zombeteiras sempre estiveram lá, não importa o quão alto ele chegasse. Seus antigos rivais sempre mantiveram um olhar de superioridade, esperando para pisoteá-lo de volta ao vale. E agora? Aquelas vozes zombeteiras e olhares fixos finalmente desapareceram completamente. Sim. Quando eu era muito jovem, já havia notado o desdém nos olhos da mãe de Lia ao falar com meu pai. A partir daquele momento, entendi quem deveria ser meu alvo. Levei 20 anos inteiros para fazer a mãe de Lia acreditar que eu estava perdidamente apaixonado por sua filha. Afinal, até a raposa mais astuta acharia difícil questionar o coração sincero de uma criança. Nem mesmo meu pai imaginou que eu me aproximei de Li Ruin de propósito desde o início. Mas eu nunca esquecerei que sou filho do meu pai, devo compartilhar suas inimizades. Meu objetivo é escalar as altas montanhas que meus pais escalaram, em vez de ficar preso às regras mundanas e ao controle de outras pessoas. Este é o meu credo para toda a vida, e nunca mudará.